Acho que agora foi. Pronto. Para trabalharmos, então, hoje falando um pouco sobre Jesus, o nosso guia e modelo. Então, a gente vem justamente para encerrar as nossas atividades dos grupos de estudo aqui da nossa casa, falando um pouco do mestre, trazendo músicas que vão fazer com que a gente também recorde toda a sua mensagem. Hoje nós temos, dois amigos, novos amigos, que é a Jéssica e o Thales, que assim como Lígia e Ivan, fazem também um trabalho relacionado à música nas casas espíritas. Então a gente fica assim muito feliz. Eu conversava com a Lígia essa semana sobre a felicidade de saber de pessoas novas que estão se engajando, no movimento espírita e que estão tão dispostos, porque a Jéssica foi assim uma querida comigo. Ontem, sei lá até que hora da noite estava eu junto com ela. É a chuva, gente. Estávamos juntos ainda trocando ideias sobre o evento de hoje, Então, nós vamos convidar, se a gente tiver algum problema tecnológico lá da chuva, tiveram até uma dificuldade para chegar aqui hoje. Pegaram muita chuva no caminho. Mas se a gente precisar até esperar um pouquinho, a chuva abrandar para a gente dar continuidade, não tem problema nenhum, a gente está aqui para isso. Mas nós vamos convidar agora a Jéssica e o Thales para subirem ao palco. Som. Agora sim. Boa tarde, pessoal. É com muita alegria que a gente vem participar desse momento aqui com vocês. A gente ficou muito feliz com o convite. E nós vamos procurar ajudar aqui um pouco a harmonizar o ambiente. E a gente vai começar com a música Aprendiz, do Tim Vanessa. Quem souber e quiser cantar com a gente, tá bom? Isso. Como alguém que encontrasse a luz depois de andar e andar procurando o caminho. Como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes. Como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida.
e ser feliz. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Obrigada. A gente vai continuar agora com a música Quando Penso em Jesus, composição de Willy de Barros. E aí a gente pede que nesse momento a gente se conecte agora com os pensamentos em Jesus e vamos sentir a letra dessa música, porque ela é belíssima. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorida
meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Voz e grito de tanta felicidade, e o meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Paparirá, paparirá, paparirarirarirá, paparirá, paparirá, Bom, e agora, para a gente finalizar esse momento de harmonização e preparação para a prece, a gente vai cantar a música Quanta Luz. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. A gente vai cantar mais uma vez e agora eu quero escutar todo mundo, hein? Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes.
quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, luz. Que alegria a gente estar aqui reunido em nome de Jesus, lembrando que Ele é o verdadeiro aniversariante nesse período onde a gente é levado a um consumo abusivo, a posturas tão fora do que a gente acha correto, que a gente ainda vai falar isso ao longo do nosso estudo de hoje, mas que alegria a gente estar aqui, finalizando, entre aspas, o estudo sistematizado, dando um tempinho, né, para que a gente possa, com as nossas famílias, nos nossos lares, fazer aquelas outras coisas que vão, aos sábados, a gente vai ser muito convidado a fazer. Então, é só um intervalo para que no ano que vem a gente recomece. Então, continuando com esse banquete de luz que foi trazido pela música, pelos nossos irmãos que aqui vieram trazer para a gente essa coisa linda que a gente acabou de participar, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, na certeza de que esses espíritos amigos também estão aqui com a gente, felizes pela nossa caminhada, felizes pelas nossas escolhas, por hoje estarmos aqui reunidos em nome dele, do nosso irmão maior. É com essa alegria, Senhor, com a alegria de estarmos aqui estudando, nos esforçando ao máximo para sermos um pouquinho melhores do que já fomos um dia, é que te pedimos a permissão para darmos por iniciado o estudo da tarde e noite de hoje, muito agradecidos, muito felizes, te dando graças a Deus. Boa tarde a todos. Não é costume, quando a gente canta uma música, falar da biografia dos compositores dela. Mas eu trouxe um cuidado agora. É sempre bom a gente saber um pouco mais sobre os espíritos que a gente convive, os nossos irmãos desencarnados. Nós trabalhamos há 3, 4 anos atrás encontros para conversar sobre quem são os nossos baluartes, os patrimônios espirituais, os nossos fundadores e os espíritos que nos acompanham. Da mesma forma, nessa preparação, nesse conteúdo que a gente traz hoje, se aproximando do Natal, eu trago um poema de Carmen Sinira. Quem é Carmen Sinira? Quem foi? Ela nasceu aonde? Como é que foi a vida dela? Então, rapidamente, vocês me dão um minuto, Carmen Sinira nasceu no Rio de Janeiro, esse espírito, trouxe vários poemas pela psicografia de Chico Xavier, e ela nasceu no início, 1902, do século passado. E como
quase todos os poetas que a gente traz poemas aqui, desencarnou muito cedo. Ela foi cuidadora de um pai que sofria de tuberculose. Por 10 anos, o pai desencarnou, ela ficou com a saúde fragilizada. Então, com 33 anos, ela desencarnou também por uma gripe, porque a saúde já estava fragilizada. Mas, ao longo desses 33 décadas de convivência na Terra com a sua missão, ela foi uma poetisa respeitada, reconhecida. O livro dela, Crisálida, primeiro livro, a biografia dele, Osório Duque Estrada. A gente que estuda na escola, quem que foi que compôs o hino nacional? Esse era o letrista do hino brasileiro, não é qualquer um. E um outro grande escritor brasileiro, Humberto de Campos, que tem pseudônimo na doutrina espírita, vocês sabem de quem eu estou falando, né? Várias obras também, desse irmão. Ele admirava e tinha comentários, críticas e crônicas em jornais elogiando a obra dela. E no esquema de preparativo para o Natal, preparativo para o Ano Novo, resoluções de Ano Novo. Eu vou melhorar mais nisso, eu vou deixar nisso, minha vida vai mudar. Eu vou começar um regime assim, eu vou fazer isso, outra coisa, um regime de vida diferente. A gente aproveita essa contribuição da Carmen Sinira para as nossas resoluções de Ano Novo que a gente fermenta nesse período natalino. E a poesia da autoria da nossa irmã é Na Noite de Natal. Noite de paz e de amor, repicam os sinos, doces, melodiosos, cristalinos, lembrando a excelsitude do Natal. A estrela de Belém volta de novo a brilhar ante o júbilo do povo, sob a crença imortal. Em cada lar risonho se alivia, se festeja a glória da claridade, da beleza e da harmonia, numa festiva oração. Nascem canções e flores de mansinho, em édenes fechados de carinho, de esperança e de luz. Mas lá fora, a tristeza continua. Há quem passe sozinho em plena rua, ao pé da multidão. Há quem clame piedade e passe ao tempo, ralado de angústia e de sofrimento, sem a graça de um pão. Há quem contemple o céu maravilhoso, rogando a morte e a bênção de um repouso em terrível pesar. Ah, como é triste essa imensa caravana que segue aflita nessa treva humana, sem consolo e sem lar. Mas tu que abraçaste essa lei renovadora de um rei que se humilhou numa manjedoura para amar e servir. Volve teu olhar compassivo à senda escura e vem consolar os filhos da amargura que não podem sorrir. Vem medicar quem geme na calçada. Entrega para a criança abandonada o teu velho cobertor, serve a quem sofre a lúcida fatia do teu prato de saúde, de alegria, temperado com amor. É Natal. Jesus prossegue na sua viagem, em vão rogando um quarto de estalagem, um ninho pobre, em vão.
E ele encontra sempre, ao final da sua estrada, o testemunho da cruz, por não achar apoio nem pousada dentro do nosso coração. Versos de Carmen Cindira, poetisa espírita. E o Mestre Divino continua a pedir asilo, guarida, para nascer no coração da humanidade. O símbolo que está por trás da trajetória, da qual não apenas se restringe da beleza da manjedoura até o Calvário, ela é necessária, fundamental, que nós repitamos, lembremos sempre dela, mas com a advertência que o próprio Cristo, no seu amor infinito, continua legando à humanidade a sua luz imperecível e a sua mensagem morredora de amor para a renovação dos nossos caminhos, ampliando as nossas mentes para o entendimento que a sua passagem não deve ser apenas lembrada como uma história superficial e bela, da qual nós colocamos o divino amigo, companheiro, que ladeia, que ombreia conosco a nossa jornada. Jesus precisa ser lembrado junto a nós, ainda nos dias de hoje, para que nós possamos recontar a sua história sob a ótica do Espírito imortal. Nós não podemos cair no engodo, na armadilha de distanciarmos como uma lenda, como um mito essa história. Jesus se utiliza do mito, do símbolo, da poesia nas narrativas para poder abrigar, como toda poesia abriga, a essência de um ensinamento transcendental. Toda a história, toda a trajetória do Cristo, neste grande arco, que não está somente na trajetória de um espírito, que nós não temos a ousadia ainda de imaginar como foi a sua caminhada evolutiva. Mas nós temos algumas pistas na trajetória que a doutrina espírita nos alerta. A personalidade augusta de Jesus não se fez da manjedoura ao Calvário. Jesus é o espírito que a doutrina espírita, que também, como revelação divina, tem na sua batuta as mãos do Mestre, dirigindo a plede do Espírito de verdade, junto a um dos seus espíritos encarnados, nosso querido Allan Kardec. Jesus é esse espírito que, dentro da psicografia de Francisco Cândido Xavier, através da revelação também de um desses grandes espíritos, Emmanuel, que faz parte dessa história bonita, junto à Terra, que apresenta Jesus como um espírito, não apenas puro, mas já no nível crístico, que é um patamar muito acima dos espíritos puros, que não tem mais nenhuma perturbação pela influência da matéria. Vamos localizar esse espírito dessa grandeza dentro da relatividade do tempo, há mais de 4,5 bilhões de anos, na formação do planeta Terra. Um ser tão puro, tão divino, que ainda assim, dentro das promessas para a espiritualidade, ali sim destacada para cumprir o seu périplo evolutivo no planeta Terra, ele prometeu, ainda na espiritualidade, estarei sempre convosco, chamando não só os espíritos primitivos que habitavam esse planeta ainda inóspito, que já foi na classificação espírita considerada como um mundo primitivo, mas também acolhendo aos espíritos rebeldes no uso do seu livre-arbítrio, de outras pairagens que tiveram a terra como sua morada, num processo de exílio, mas ao mesmo tempo de abrigo. E ele prometeu: eu estarei entre vós. A manjedoura para nós é mais do que um símbolo de humildade. Entendendo agora com o Cristo e com todas as revelações humanas, nós vamos entender e espirituais que a terra
é a escola dos espíritos. É necessário encarnar. E ele, para ser o divino mestre, para nos mostrar que esta escola, que é uma escola difícil, caracterizada pelas vicissitudes, pelas dificuldades naturais, basta encarnarmos que vamos experimentar limitações. E Jesus, para nos ensinar que a nossa trajetória, a nossa vitória espiritual não se dá ou fica a depender da sorte, quis nos mostrar, desde a manjedoura até o Calvário, que o nosso sucesso, a nossa aventura espiritual não se dará pelas circunstâncias consideradas favoráveis ou não da matéria. Por isso ele precisou provar. A manjedoura é mais do que um símbolo de uma humildade, da simplicidade. É o símbolo daquele que poderia ter escolhido: por que, mestre? Tu, o espírito que nós não conseguimos avaliar o tamanho da grandeza, poderia ter escolhido todos os palácios da terra, poderia ter escolhido as famílias mais abastadas, as cátedras mais influentes, mas ele quis mostrar que, para nós, que não importa onde você foi plantado, se você surgiu no deserto da aridez, das dificuldades, dos recursos materiais, ou na abundância e na opulência, que parecem ser favoráveis ao espírito, mas são verdadeiras armadilhas para o espírito imperfeito que somos em trajetória evolutiva, a prova da riqueza, excitante do nosso orgulho. E ele quis dizer que não importa se é a manjedoura ou o templo suntuoso de César, mas o que farás da escassez ou da abundância? E como a escassez é considerada como um adversário da luz, fez ele questão de procurar na simplicidade material mostrar que não é na matéria, mas sim como usamos a matéria, que poderemos extrair na carne os tesouros do céu. A manjedoura, para quem não sabe, era um coxo de alimentação para animais. Veja que simbologia bonita. E ele se coloca como o pão da vida, não como o alimento carnal, porque este, buscando o reino dos céus, tudo mais lhe será dado, ou seja, com o equilíbrio espiritual, com o entendimento da verdadeira fraternidade que deveria viger nos nossos corações, não haveria sequer miséria ou fome, e um dia nós viveremos isso, quando cada coração experimentar a beleza da simplicidade. São nas noites mais escuras, mais densas, em que as luzes mais belas fulguram no céu, a mostrar que os corações que precisam enxergar beleza e grandeza, não vimos o Cristo ainda, mas os pastores, pela ausência dos recursos, mas pelo despertar das realidades espirituais, do concerto da natureza, viram a estrela guia, que simboliza as hostes celestiais, os amigos do Cristo, vindo ao encontro, ao socorro das nossas misérias morais. A manjedoura, para muitos de nós, que ainda não conseguem ver beleza e vitória na entrada no planeta Terra, senão, mas como, não temos um enxoval perfeito? A casa ainda não é própria? E nos angustiamos demais, porque deveríamos nos ocupar dessas coisas, mas não nos preocuparmos. E Jesus, o maior de todos, não conseguiu sequer uma hospedagem, porque todas as portas se fecharam, mas foi junto aos animais, aqueles mais simples, e aos pastores, que esse cântico de amor começou a ser cantado. E para mostrar que a vida era assim, e que ele, como mestre, não bastava só falar, será que durante o seu percurso ele não quis mostrar o que nós passaríamos? Porque desde o início ele recebeu o quê? Recusa, rejeição através dos seus pais. Não teve o apoio sequer das mentes altamente dignificadas da sua herança religiosa, porque os judeus tinham mais de 1000 anos atrás revelações que falavam de um Messias
que viria na simplicidade, mas nós imaginamos o rei da opulência, dos exércitos. Ele chama os seus anjos celestes para vir governar junto com ele, para trazer o seu testemunho de amor? Não, chama homens com imperfeições, mas com o coração aberto, para compor o seu discipulado. Fala rompendo os paradigmas sociais com as mulheres, com aqueles que eram discriminados, rompendo as leis humanas que eram absolutamente preconceituosas, mas com absoluto respeito às nossas ordenações e ao tempo de maturação, de enxergarmos o verdadeiro reino, que é a construção das virtudes diante de todas as problemáticas. Mas chega a época do Calvário. Neste périplo divino, muitos pensam, mas não será loucura a palavra da cruz? Será que para obtermos o crescimento espiritual é necessário experimentarmos tamanha dor? Vamos extrair o símbolo, porque Jesus, não vamos nos confundir, ele não veio aqui para expiar faltas. Ele, como um professor, mais do que catedrático, naquilo que nós ainda vamos experimentar, ele já tinha assentado há muitos bilhões de anos. Então por que ele veio? Preferiu não os tronos da superioridade intelectual e material de todos os tempos, e preferiu andar junto à multidão necessitada, se fazendo alimento do espírito, do conhecimento, mas acima de tudo, da experimentação e da exemplificação plena da fraternidade. A dizer, vejam como é que se faz para viver. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Quem quiser ir ao Pai, tem que vir após mim, seguirmos os passos dele. Mas a gente acha loucura ter que não retribuir uma ingratidão, uma acusação, uma violência. E vejamos se no Calvário não estão todos os símbolos das adversidades e das vicissitudes que nós haveremos de passar. Primeiro, julgamento injusto. Quantos já passamos por isso? Condenação absurda. Abandono dos mais fiéis seguidores. Com raras exceções, insultos públicos, açoites, humilhação, escárnio, zombaria. Quantos de nós experimentamos isso? Flagelações, dores no próprio corpo físico. A dizer, vejam como é que se faz, porque por mais que nós tenhamos dores, a misericórdia divina entende a nossa capacidade de suportar aquelas experiências das quais, se soubermos como Ele nos ensinou a superar, poderemos sim, no terceiro dia, reaparecermos no plano original da vida espiritual a dizer, eu venci o mundo. Então o Calvário representa para nós o símbolo da necessidade de ressignificarmos o que é efetivamente ruim nas nossas vidas, de dulcificarmos o olhar e compreendermos que o abandono, que a não adesão imediata dos próprios seguidores faz parte de um amadurecimento e do respeito absoluto que Deus tem para o tempo que cada um escolhe abrir o seu coração e fazer dele a manjedoura. Ou, mesmo que no, entre aspas, final da trajetória, para que aproveitemos cada segundo da nossa vida, não para reclamarmos das dificuldades nas relações, nas pessoas que se tornam desafiadoras, naquelas circunstâncias das quais a gente sofre, mas Ele olha enternecidamente e nos dá a lição máxima do perdão, não da boca para fora, porque a lição máxima do perdão Ele ensinou na cruz, dizendo, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Quando é que será o Natal de Jesus? Para nós, quando será o momento em que entenderemos nas nossas jornadas
a lição oculta da manjedoura, mas também do Calvário, abstraindo as dores da fenomenologia material, entendendo as vozes dúlcidas a partir do coração de quem ama, que como uma mãe chega e diz ao seu filho, não podendo eximi-lo de sentir as próprias dores, chora junto a ele, porque o coração do Cristo não é insensível, dizendo: filho, eu aqui estou ao seu lado, vai passar. Mas inspirando o poeta da atualidade, as coisas passarão, eles passarão, mas com Jesus, me perdoe a interferência no poema, eu passarinho, suave, firme, seguro de que Ele continua caminhando nos desertos das nossas aflições atuais, nas convulsões da massa, nas perturbações de toda a ordem. É o Cristo a nos chamar para o seu natalício e a nos convidar com dignidade, com fé, a testemunharmos cada um o próprio Calvário, para não apenas experimentarmos as cruezas da vida, mas os frutos de amor, de fé, de tolerância, de resistência moral, que com seu exemplo imorredouro, o Cristo continuará nascendo, nos auxiliando nos nossos périplos, das nossas manjedouras e também dos nossos calvários. Eu vi seus pés na areia, um sonho vivo e belo. Vi suas marcas de amor criar em elo de alegria, de luz e caridade, e a terra inteira cantou fraternidade. Passou ali na tela, na mente, os seus passos por toda a Galileia, parábolas e atos. Passou o filho pródigo, a força dos talentos, o bom semeador e o calar dos ventos. É Jesus, mestre do coração, da ciência do Pai, do amor, do perdão. É Jesus, todo consolo e fé, o roteiro de paz que a gente tanto quer. É Jesus, mestre do coração, da ciência do Pai, do amor, do perdão. É Jesus, todo consolo e fé, o roteiro de paz que a gente tanto quer.
Mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Mesmo no momento da crucificação, Jesus vem trazer a sua mensagem do amor universal, dizendo que nós não estaríamos sozinhos, entregando a nós, a humanidade, a sua mãe, a Virgem Maria. E deixando como apoio, representando todos os filhos do mundo, João, o seu apóstolo querido. Em todos os momentos, Jesus trabalha, não sozinho, porque ele poderia, mas ele trabalha com 12 amigos, mostrando a importância da amizade, da parceria. Como é bom, né, a gente vendo aqui tantos rostos, tantos corações, amigos, que fazem parte dessa família da Casa de Atualpa. Então, lembrando ainda um pouquinho da história de Jesus, no livro Boa Nova, o último capítulo que fala sobre Maria, a gente recorda que depois da crucificação, os apóstolos, eles se separaram. Cada um foi para um canto para suas pregações, para a continuidade da tarefa crística, para a divulgação da mensagem evangélica. E pós esse momento, Maria então se recolhe na casa de parentes, aonde ela passa a conviver com aquelas pessoas, com aqueles familiares que lhe deram todo o apoio pela dor que Maria enfrentava naquele momento. João vai para Éfeso e continua o seu trabalho de divulgação do Evangelho. Mas ele não se esquece daquele compromisso representado na figura dele, deixado por Jesus naquele momento. Quando Jesus o coloca como o representante dos filhos da terra. Ele então se organiza e vai buscar Maria. Ela, ao vê-lo, se enche de alegria, porque ela recorda daquele momento bendito, onde o seu filho bem-amado colocou na figura de João todos os outros filhos necessitados de amparo. E ela, então, aceita e vai para Éfeso, morar numa casinha cedida por um amigo que tinha bens ali naquela região, e ele cede então aquela casa que diz que ficava no monte, né? As pessoas até tinham dificuldade para chegar até lá, mas Maria então vai morar ali com João, e logo aquele lugar se torna um lugar diferenciado, porque eles sabem que ali morava um apóstolo de Jesus e a Mãe Santíssima. Eles passam então a fazer tarefas de auxílio aos viajantes que ali passavam. Então as pessoas que estavam, né, até com dificuldades espirituais ou de saúde física, iam naquele momento receber ali naquela casa do caminho o apoio e o lenitivo necessário para o seu refazimento. E um dia, bate à porta lá da casa um irmão que tinha hanseníase, e ele, a lepra, né? E ele, então, agradecido pelo carinho que Nossa Senhora teve com ele naquele momento, ele passa a chamá-la de Mãe Santíssima. E aquele lugar se torna, então, a casa da Mãe Santíssima. Ela, então, trabalha por toda a sua vida junto a João,
levando a mensagem do Cristo. Muitas vezes ela ficava sozinha no local e João saía para suas pregações. E ela não temia, ela estava pronta para dar seguimento a todos os ensinamentos deixados pelo seu filho Jesus. Um dia, ela já velhinha, nos seus momentos de oração, onde ela estava contrita, pedindo a Jesus todo o amparo, ela vê se aproximar da casa um viajante que se aproximou dela e lhe trouxe uma alegria indescritível. Ela não sabia por que aquele viajante despertava nela tanta paz, tanto amor. Pedir a Deus aí, né, para os nossos irmãos que estão num trabalho de socorro, que eles possam chegar em tranquilidade. A nossa irmã, então, começa a conversar com esse viajante e ela, em um momento, olha para as mãos dele e vê 2 chagas. Ela não se contém de tanta alegria. É meu filho! E ela olha para os pés e confirma as chagas também ali naquele momento. E Jesus se identifica: sou eu, mãe. Eu vim lhe buscar. Já está na sua hora, o seu dever já foi cumprido. Nós já podemos seguir, porque a sua tarefa aqui na terra se dá por findada. Ela, então, feliz, se entrega aos braços de Jesus. E nesse momento, que ainda demorou um pouquinho até que acontecesse o desligamento total do espírito ao corpo, ela então pede em oração a possibilidade de visitar a Galileia. Ela queria matar a saudade dos lugares por onde ela viveu, por onde Jesus passou. E é concedido que ela, em espírito, sobrevoe então toda a Galileia. E ela pede nesse momento que ela possa ajudar a todos os corações aflitos, à guisa do que nós temos hoje aqui na terra, muitos corações aflitos. Então, o nosso pedido à Nossa Senhora, que console, que ampare todos esses corações em todos os cantos do mundo, em todos os cantos do planeta Terra. Nossa Senhora é levada a um lugar onde existiam pessoas que seriam levadas ali aos circos romanos, trabalhadores de Jesus, que seriam colocados num circo para serem mortos. E ela, então, se aproxima de uma moça com um olhar perdido, olhando para uma janela, né? E ela aproveita aquele momento de introspecção e oração daquela moça e se aproxima e diz no ouvido dela: canta, minha filha, canta, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores na terra em alegrias para o céu. Canta, minha filha, canta. Ave
Boa tarde, amigos. Que tarde de luz que a gente está vivendo hoje, né? Não vou nem fingir costume, depois dessa música eu estou toda me tremendo aqui. Vou concentrar para a gente conseguir manter esse clima de paz. Falamos um pouco agora sobre Maria, vamos falar um pouco sobre o filho que Jesus deixou para Maria, que foi João. João, evangelista, era irmão de Tiago, era um pescador, e no momento da cruz, ele recebe de Jesus a tarefa de cuidar da sua mãe. Olha que responsabilidade. E ele permanece toda a sua vida dedicando ao início do cristianismo. Ele era um dos discípulos, era conhecido como um discípulo mais amado por Jesus. Ele com certeza amava todos, mas ele tinha uma afinidade especial com João. E João, no final da sua vida, é perseguido pelo imperador de Roma e ele recebe a pena de ir para o exílio na ilha de Patmos. E tão acostumado a passar toda a sua vida pregando a palavra do Cristo e vivenciando o que ele aprendeu pessoalmente com Jesus naqueles dias, João não parou de pregar, mesmo sozinho na ilha, com os 2 soldados que o acompanhavam. João começou a pregar para as plantas, começou a pregar para as pedras, começou a evangelizar os animais que ele encontrava ali naquela pequena ilha. Na biografia, Miramês coloca que um dia os soldados receberam uma ordem, tinham que encontrar João, e encontraram-no na beira de uma pedra, olhando para um oceano, pregando o evangelho para um cardume que não saía da frente de João. E ali, aqueles peixes se amontoavam, ouvindo a palavra do Cristo. A gente tem algumas menções e mensagens mediúnicas que falam que João voltou como São Francisco de Assis. O que ele iniciou ali naquela ilha de Patmos, ele continuou em outra encarnação na Itália, nascido na região da Úmbria. Francisco de Assis dispensa comentários, né, gente? A gente sabe que ele era muito conhecido pela sua simplicidade, pela sua humildade, por repelir qualquer tipo de bens, fazer um voto real de pobreza, ou seja, viver apenas com o necessário, e pelo cuidado que ele tinha com os animais, com as plantas, com toda a natureza, com toda a criação. Francisco dizia que todos eram filhos de Deus, todos eram obras da criação, e ele era a última, como se ele fosse menos importante que aquela pedra que ele dava bom dia ao sol, que ele dava bom dia todos os dias. Francisco era humilde nesse ponto. E para falar um pouquinho sobre esse amor à natureza que Francisco já falava lá em 1180, eu trago apenas um pequeno lembrete que esse ano a gente teve a aprovação na FEB de um marco muito importante da campanha espírita de conscientização ecológica. Foram dias brilhantes, quem teve a oportunidade de estar na sede da FEB. Quem não teve, está tudo gravadinho, vocês podem procurar nos canais da FEB, é possível assistir às palestras, muitos dos materiais que foram discutidos lá. E essa é uma campanha especial, para mim, é especialíssima, mas porque ela tem a finalidade de promover a conscientização do cidadão espírita sobre suas responsabilidades perante a natureza, por meio de uma educação que transcenda os interesses exclusivamente humanos e inclua direito de viver de todas as espécies, oferecendo subsídios teóricos e práticos que contribuam para a mudança individual e coletiva em prol do equilíbrio dos ecossistemas. Francisco começou em 1180, a gente está aqui em 2023, retomando esse tema tão importante, que é o cuidado com a nossa casa planetária,
o cuidado com os nossos irmãos de criação, todos criados por Deus, e o cuidado com nós mesmos, que estamos numa rota bastante perigosa, colocando a nossa própria espécie em risco. Mas a gente sabe que Francisco gostava muito dos animais e das obras da criação, mas Francisco também gostava muito do Natal. Natal era uma época especialíssima para Francisco. Ele era muito comedido, vivia com muito pouco a maior parte do tempo, mas era no Natal ele fazia questão de celebrar. Mas não era uma celebração do jeito que a gente está acostumado. Ele, por exemplo, recebia doações de alimentos e ele rasgava os sacos de trigo pelos caminhos, porque ele dizia que Cristo veio para todos e que se a gente ia ter um jantar um pouquinho melhor na noite de Natal, que os animais, que os passarinhos também mereciam essa mesma comemoração, porque Jesus, ele falava que Jesus é o Deus que veio à Terra, era para todos. Então, imbuídos desse sentimento que Francisco traz para a gente, eu lembro uma última curiosidade. 1223, 2 anos antes da sua morte, se eu não me engano, Francisco já estava preocupado com o rumo que o Natal estava tomando naquela época, 1223, daí você já tira. E ele decidiu chamar a comunidade, e ele montou o primeiro presépio. Ele foi na cidadezinha de Gréquio, ele foi até uma caverna, ele montou aquele mesmo cenário que o Maurício tão belamente descreveu, dos animais, da manjedoura, para que todos fossem ali se lembrar do marco importantíssimo da história terrena, que foi a vinda de Jesus aqui para a Terra. E há um trecho de Antologia Mediúnica que Emmanuel fala que o Senhor encontrou, junto dos animais, o seu primeiro lar na insegurança da estrebaria. A importância de ter, nesse lugar tão simples, os animais que foram os anfitriões do Mestre, desse espírito mais radiante que a gente já recebeu no nosso planeta. E há um comentário que é muito interessante, que fala, sendo os animais anfitriões do recebimento de Jesus, não seria esse motivo para que, pelo menos no dia de Natal, nós os poupássemos? Não sou eu que estou dizendo, viu, gente? Humberto de Campos, Antologia Mediúnica do Natal. Pode brigar comigo, mas hoje não. Foi Humberto de Campos. Então, eu deixo o convite para a gente fazer essa reflexão, para que a gente cultive nesse Natal a paz em nossos corações, a paz no nosso prato e a paz no nosso planeta. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado,
compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Estou só pegando a cola aqui, gente. Continuando a nossa fala a respeito do Natal e todos os sentimentos e promessas e planos que vêm com o Natal, nós continuamos vinculados ao exemplo de João, o evangelista. Estamos tendo algum problema com a iluminação. Oi? Não, é só a luz do salão mesmo. Está havendo um teste ali. João, quando foi para a ilha de Patmos, ele usou a seu favor a dimensão espiritual. Nós somos constituídos enquanto seres imortais de 4 dimensões. E nós vamos focar o nosso comentário, o nosso breve comentário, na dimensão espiritual, que ela é a nossa coluna, ela é o sustentáculo da nossa vida, porque a dimensão espiritual... Não está dando para ver. Obrigada. Fica aqui do meu ladinho. Me dê força. São as parcerias, né? Jesus tinha os seus apóstolos, os seus discípulos, os seus amigos, e nós aqui temos vários, né? Obrigada, Bianca. E então, nós somos constituídos também da dimensão espiritual. E o que constitui isso? O que tem a ver com João? Com todo o processo de Natal sobre o qual nós estamos falando. A dimensão espiritual, ela é constituída de 2 frentes de trabalho que costumamos usar e muitas vezes não damos conta disso, que é a espiritualidade, que é o transcender, que é o ir além da matéria, além das coisas físicas, e a religiosidade, que é o religare, que é a conexão com a divindade. Então, aqui nós estamos fazendo isso hoje, fizemos durante todo o ano, quando então, unindo a religiosidade e a espiritualidade, nós nos vinculamos à dimensão da casa espírita, aos trabalhadores espirituais que constituem todo esse corpo de trabalho na vida maior. E essa religiosidade e espiritualidade, elas são estratégias vividas na nossa intimidade. Cada um de nós vivencia de uma maneira diferente. E é esse uso da espiritualidade e da religiosidade que fortalece em nós o nosso propósito e nos dá o sentido da vida. Esse propósito, ele é fundamental porque é ele que direciona
a nossa vida enquanto encarnados. Nos auxilia na nossa conexão com os nossos companheiros de jornada, com aqueles que estão caminhando conosco nessa vida, e nos favorece também a nossa vida num processo de equilíbrio, de harmonia, de sossego. Então, quando nós vivenciamos esses momentos de plenitude, nós estamos ativando a nossa dimensão espiritual. E para finalizar o nosso comentário a respeito dessa dimensão espiritual, é ela que, fortalecendo o nosso propósito, o significado da nossa vida, nos faz querer estar com outros que são da nossa espécie, né? Que são os seres humanos, e que faz com que nós despertemos para o respeito a favor da natureza, dos animais, das plantas. Então, é essa dimensão espiritual, é essa coluna que nos sustenta, que faz com que nós possamos interagir, nos integrar com a natureza e, dessa maneira, respeitá-la, preservando a nossa vida e as vidas futuras. Muitas vezes, esse nosso despertar, ele vem com a dor. A dor que transforma, a dor que modifica, a dor que faz a gente crescer. E é baseado numa história real que nós vamos ouvir agora, a nossa irmã Lígia, trazendo um relato desse amadurecimento, desse despertar, que veio com a dor, mas trazendo uma grande transformação. Que a gente não precise atravessar os desertos de dor para as mudanças. A consciência, né, é que a gente deve ter, é que já passou da hora e a gente precisa avançar. São ações. E aí nós vamos, então, nesse momento, ouvir a nossa irmã Lígia. Eu trouxe hoje, a pedido da Carla, uma música que muitos conhecem, mas poucos entendem o significado, né, e a origem dessa música. É um hino protestante, foi escrito pelo compositor John Newton, em 1779. E John Newton era, na verdade, um traficante de escravos. A história conta que um dia, no meio desse transporte, eles passaram por uma tempestade muito forte, daquelas de você pensar, pronto, chegou minha hora, né? Já estava todo mundo assim, chegou minha hora, sacudia para cá, sacudia para lá. E, nesse momento, John Newton pensou, não era uma pessoa religiosa até então, mas foi quando ele pensou que só uma força superior poderia salvá-lo naquele momento, né? Somente a graça de Deus é que poderia resgatá-lo. E, nesse momento, ele faz uma promessa, que se ele se livrasse, né, daquela situação, se ele sobrevivesse a esse intempérie, ele seguiria um rumo diferente na sua vida. E foi assim que aconteceu, e foi nesse momento que ele escreveu os versos de Amazing Grace. Então, eu vou cantar um pedacinho para vocês, com essa ideia de transformação, de resgate, né? E que nunca é tarde para a gente buscar essa mensagem que Cristo já deixou há tanto tempo. Amazing grace, how sweet the sound
was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, with no last days to sing God's praise, then when we first begun. Primeiramente, agradecer a Lídia, porque como é que a gente lê agora, né? Com a voz embargada. Mas vamos tentar. E para nós, quando Jesus nasceu, perguntemos a Maria de Magdala, onde e quando Jesus nasceu, e ela nos responderá. Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez que sua voz, tão cheia de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Perguntemos a Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento do Cristo, e ele nos responderá. Ele nasceu no dia em que, na Praça de Assis, entreguei minha bolsa, minhas roupas e até meu nome para segui-lo, incondicionalmente, pois sabia que somente Ele é a fonte inesgotável de amor. Perguntemos a Pedro, quando se deu o nascimento do Cristo? E ele nos responderá. Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu o havia negado. Foi nesse instante que acordou minha consciência para a verdadeira vida. Perguntemos a Paulo de Tarso, quando se deu o nascimento de Jesus, e ele nos responderá. Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando, envolvido em intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegue? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo quando lhe disse: Senhor, que queres que eu faça? Perguntemos a Joana de Cusa, onde e quando nasceu Jesus? E ela nos responderá. Jesus nasceu no dia em que, amarrada ao poste do circo em Roma, eu ouvi o povo gritar: negue, negue, e o soldado com a tocha acesa dizendo: esse seu Cristo só te ensinou a morrer? Foi nesse instante que, sentindo fogo subir pelo meu corpo, pude com toda certeza e sinceridade dizer: não me ensinou só isto, Jesus
também ensinou-me a amá-lo. Perguntemos a Tomé onde e quando Jesus nasceu, e ele nos responderá. Jesus nasceu naquele dia inesquecível em que me pediu para tocar suas chagas e me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perguntemos à mulher da Samaria o que ela sabe sobre o nascimento de Jesus, e ela nos responderá. Jesus nasceu junto à fonte de Jacó, na tarde em que me pediu de beber e me disse: mulher, eu posso te dar a água viva que sacia toda a sede, pois vem do amor de Deus e santifica as criaturas. Naquela tarde, eu posso te dar a água viva que sacia a sede, pois vem do amor de Deus e santifica as criaturas. Naquela tarde, soube que Jesus era realmente um profeta de Deus e lhe pedi: Senhor, dai-me desta água. Perguntemos a João Batista quando se deu o nascimento de Jesus, e ele nos responderá. Jesus nasceu no instante em que, chegando ao Rio Jordão, pediu-me que o batizasse. E ante a meiguice do seu olhar e a majestade da sua figura, pôde ouvir a mensagem do alto: este é meu filho amado, no qual pus a minha complacência. Compreendi que chegara o momento de ele crescer e eu diminuir para a glória de Deus. Perguntemos a Lázaro onde e quando nasceu Jesus, e ele nos responderá. Jesus nasceu em Betânia, na tarde em que me visitou no túmulo e disse: Lázaro, levanta-te e anda. Nesse momento compreendi finalmente quem ele era, a ressurreição e a vida. Perguntemos a Judas Iscariotes quando nasceu Jesus para ele, e ele nos responderá. Jesus nasceu no instante em que eu assistia ao seu julgamento e à sua condenação. Compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. Perguntemos a Bezerra de Menezes o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus, e ele nos responderá. Jesus nasceu no dia em que desci a escadaria da Federação Espírita Brasileira, e um homem se aproximou dizendo: vim devolver-lhe o abraço que me deste em nome de Maria, porque renovei minha fé e a confiança em Deus. Foi naquele instante que percebi a sua misericórdia e o seu imenso amor pelas criaturas. Perguntemos finalmente a Maria de Nazaré quando e onde nasceu Jesus, e ela nos responderá. Jesus nasceu em Belém, sob as estrelas que eram focos de luzes, guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando o segurei em meus braços pela primeira vez e senti-se cumprir a promessa de um mundo novo, através daquele menino que Deus enviara ao mundo, para ensinar aos homens a lei maior de amor. Se perguntarmos a tantos outros seguidores do Cristo, cada um dará seu testemunho a respeito de quando nasceu Jesus. E para nós, quando Jesus nasceu? E se descobrirmos que ele ainda não nasceu para nós? Então procuremos urgentemente fazer com que ele nasça, porque quando isso acontecer, teremos finalmente entendido o significado do Natal e verdadeiramente encontrado a luz.
rede vivo toda vez que um corpo é construído, esperado, assumido, não importa o dia, o mês. Natal, Natal, é rede vivo quando alguém no corpo é nascido, nova chance, nova vida, desde o corte do cordão. A estrela de Belém brilha em cada coração, na certeza do além, o fanal da evolução. Toda vida é divina luz, todo dia é dia de Natal. Glória a Deus na terra e no céu, que renasce a vida. Seja bem-vindo à casa do Senhor. O banquete está à mesa da redenção. Glória a Deus na terra e no céu, que renasce a vida. Seja bem-vindo à casa do Senhor. O banquete está à mesa da redenção em nós. Bom, e para finalizar, a gente vai cantar a música Meu Menino Jesus, de Roberto Carlos. Ó meu menino Jesus, na noite deste Natal, são as estrelas que brilham no céu, do seu amor um sinal. Que em toda casa alegria seja para todos igual. Brisa de flor perfumando o jardim, chuva de amor no quintal. E nessa noite feliz, noite de paz e de amor, todos veremos no céu a estrela do Salvador. Te peço, menino Jesus, ponha na mesa de alguém
alguém sempre quis e não tem felicidade também. Felicidade também. Felicidade também. Que em toda casa alegria seja para todos igual. Brisa de flor perfumando o jardim, chuva de amor no quintal. E nessa noite feliz, noite de paz e de amor, todos veremos no céu a estrela do Salvador. Te peço, menino Jesus, ponha na mesa de alguém o que esse alguém sempre quis e não tem felicidade também. Felicidade também. Felicidade também. Obrigada. E é agradecendo a participação de todos, que com muita alegria a gente encerra esse semestre, desejando a todos um Feliz Natal com Jesus. Boa noite.